Assim como o monge que eu citei, a gente carrega esse fardo de ressentimento sabe, isso vai crescendo cada vez mais. E o seu pensamento emocional torna o seu eu assim. Você se apega a velhas emoções, porque estas fortalecem a sua identidade. Eu tô lendo aqui porque isso eu tirei do livro, não só desse, como de outro livro do próprio autor. Por isso que eu tô lendo esse pedacinho. Por causa dessa tendência humana de perpetuar essas emoções antigas, quase sempre nós estamos criando o nosso campo elétrico magnético, antigas dores emocionais, e todo esse campo é chamado de campo de dor. Somos capazes de aprender a recriar hábitos e a gente vai acumulando cada vez mais essas antigas emoções sabe, e isso vai criando sentimentos que vão não só para o coração, que é onde é armazenado os nossos sentimentos, mas também para os nossos pulmões. Como eu disse lá atrás, as lembranças que você tem, 80% dessas lembranças não são suas. Agora ferrou, né? É verdade. 80% das nossas lembranças não são nossas. Existem vários estudos científicos que comprovam isso. Um exemplo: se você está numa reunião de família, onde alguém começa a lembrar de algo que aconteceu na infância de vocês, e aí a pessoa começa a relatar algo, já deve ter acontecido isso com você, porque comigo já aconteceu várias vezes. A pessoa começa a contar aquela história que vocês estão lembrando, aí você fica olhando com cara de paisagem para a pessoa, você fica tentando buscar na sua memória. Gente, mas eu não lembro disso não. Mas aí você fica sem graça de falar que você não lembra aquilo e acaba entrando no fluxo da pessoa. Aí, o que acontece? Você traz aquela lembrança que a pessoa tinha, aquela visão, como a pessoa interpretou aquilo que viveu junto com você, para o teu campo, para a tua realidade. Então, é mais ou menos assim que funciona a nossa mente. É isso que acontece na nossa mente, na nossa vida. A gente acha que aquela história que a gente está contando pra gente é nossa. E na realidade não é. Não é. A gente passou sim por algo que construiu aquela história. Mas 80% não é só seu. Não é, são coisas de outras pessoas. Agora que você está sabendo disso, toda vez que você se pegar em situações assim, você começa a se questionar, sabe? E faz a pergunta para você: será mesmo que isso é uma coisa que aconteceu comigo? São mesmo as minhas memórias? Ou algo que eu escutei de alguém? Ou assisti em algum filme, alguma novela, alguém contou para mim? Então, começa a questionar. Quando você se pegar pensando em algo que te aconteceu, desassocia daquilo, sabe? Se coloca na posição de observador, a terceira pessoa, o observador. Você observa a cena que te aconteceu desassociado dela. Então, você, na sua cabeça, você imagina você ali, a pessoa, o fato aqui na sua frente, só que você tá aqui, ó, olhando, observando o que está acontecendo. Porque aí, quando você faz essa desassociação, você consegue enxergar muito melhor. Inclusive, se você fizer isso quando estiver numa discussão com alguém, você vai se perceber o quanto você é capaz de lidar com aquilo que está acontecendo na tua frente. Você não vai botar a sua visão e nem botar a visão da pessoa. É como se você fosse um juiz.
sabe, do lado de fora, para poder enxergar aquilo que está acontecendo com inteligência emocional. Absolutamente nada que tenha acontecido no teu passado pode te impedir de viver no presente, de estar aqui agora. O passado ficou lá atrás, aconteceu. Aquilo ali é aprendizado, apenas aprendizado. Se você fica vivendo o tempo todo no passado, o que vai acontecer com você? Você vai começar a entrar num estado de depressão, porque é aonde eu vivia, a órbita que eu vivia. Por isso que eu falo isso com tanta convicção também, porque além dos estudos, eu entendi que a depressão é exatamente isso, é você viver no passado. E a pessoa ansiosa, ela tá se projetando o tempo todo para o futuro. Acontece que o futuro você constrói aqui, no agora. No agora. Então percebe que só existe um tempo. O tempo, ele é contínuo, ele é assim, ó, ele é linear. Ele não tem... Isso é uma coisa criada pela nossa mente, passado e futuro. É da nossa mente. Você só está vivendo o agora. O amanhã, ele vai se tornar o agora. Percebe? E o passado ficou para trás, já foi, já é, já deu, já era. Então você não tem que ficar na órbita de passado nenhum, não. Você tem que estar aqui, ó, presente. Né? Engraçado que quando a gente vai para a escola, né? A professora começa a ler lá os nossos nomes. O que é que a gente fala? Presente, professora. Presente, professora. Não é isso? A gente não fala passado, professora. Futuro, professora. Não, a gente fala presente, professora. Então, a gente tem que, ó, ficar aqui no presente, no agora. Daqui uma hora, não é mais presente. Passou-se uma hora. Se o passado não tem como tirar o nosso presente, ele não tem como. A gente só faz isso aqui na nossa cabeça. Ele não tem esse poder. Então, nós estamos livres. Você é livre do teu passado. Ok, foi válido, gratidão, me trouxe até aqui. Mas é da agora para frente, é aqui que você constrói teu futuro. É aqui que você constrói o teu futuro. Não é vivendo no teu passado. Então, faz que nem um pato. Ó, tipo borboleta e voar. É mais ou menos por assim. Outro ponto importante que eu quero trazer para vocês é o individual e o coletivo, né? É o nosso corpo de dor no individual e no coletivo. Toda emoção negativa que não é plenamente enfrentada, nem considerada naquele momento, ela se manifesta não e fica ali guardado dentro de você. Quer dizer, quando você passa por algo que você não questiona aquilo na hora e você prefere guardar, porque às vezes a gente acha que a gente ficar calado, guardar aquilo pra gente, a gente tá evitando uma briga. Na verdade, não. A gente tá construindo diversas outras brigas pela frente. Quando isso acontece, quando a gente não enfrenta isso, a gente cria um traço de dor. E quando a gente é criança, né, e para vocês que têm filhos também, presta bastante atenção no que eu vou falar aqui agora. Para as crianças, em especial, as emoções negativas são muito fortes, são tão insuportáveis que elas não conseguem enfrentar e elas tendem, então, a evitar, né? Elas fingem que não estão ali, né? Que elas não estão escutando, que elas não estão ouvindo. E
quando é algo muito forte, que entra com um impacto muito grande, o que acontece? Isso vai para as profundezas do nosso inconsciente e fica lá na caverna. Na ausência de um adulto consciente, né, enfim, dos nossos pais, se eles não têm essa consciência, que realmente não tinham, né? A criança que vive ali naquele drama familiar, né? Ela vai cada vez mais pegando essas emoções negativas e vai introduzindo para dentro delas. Isso tudo vai virando memórias negativas. E elas decidem não sentir, né? Quando a gente é criança, a gente decide não sentir. É uma forma que a gente tem de bloquear aquilo que a gente está assistindo ali, aquelas brigas dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios. Então, a gente simplesmente, é como se a gente congelasse aquilo e deixasse aquilo no esquecimento. Tanto é que muita gente não consegue lembrar da infância, porque aconteceu muita coisa na infância que o cérebro bloqueou. Você bloqueia, só que tá ali dentro e tá criando vibração. Inconscientemente está criando vibração dentro de você. E isso tá criando a tua energia, né? O teu campo eletromagnético. E essas vibrações, elas saem e é o que vai trazer de volta para você. Então, percebe que inconsciente, mesmo você sem você se lembrar, mesmo de você sem saber, você carrega tudo isso dentro de você. Então, o que a gente está fazendo aqui agora, a gente está simplesmente entendendo verdadeiramente o que acontece com a gente. Então, você está tendo a consciência de que você carrega essas coisas, né? E que isso está criando. Então, aí o que acontece? Infelizmente, isso vai perpetuando pela nossa adolescência e pela nossa, agora na vida adulta também, né? Às vezes a gente bloqueia as coisas, a gente finge que não vê, né? Tipo, entra aqui, sai aqui, mas na realidade isso entra e fica. Porque se você escuta algo, se você passa por algo, se alguma coisa chama dá o gatilho em você, deixa eu desligar isso aqui, dá o gatilho em você, né, e tem dentro de você alguma coisa semelhante, o que o teu inconsciente vai fazer? Ele vai puxar a caixinha, vai trazer para fora. Opa, essa informação aqui eu conheço, então peraí, deixa eu pegar aqui, deixa eu alimentar o monstrinho. Não tem nenhum ser humano na face da Terra que não tenha passado por isso. Só se você for de outro planeta, né? Desceu aqui na Terra, porque todos nós passamos por isso. Mesmo que a gente tenha paz com consciência elevadíssimas, a gente tá sujeito, porque o mundo é assim. O mundo vive numa inércia, né? O mundo vive numa matrix. Então, é um bullying que você tem na escola, é uma professora que não tá no dia bom, né? E é alguém que tá na rua, no trânsito, enfim, né? Mesmo que a gente tenha pais elevadíssimos, a gente tá sujeito a guardar isso dentro da gente. Então, quando você tem a consciência disso, a coisa muda de figura. You and I were beautiful like diamonds in the sky.